Olá, eu sou o Prof. Giano. Esse podcast tem apenas finalidade pedagógica e eu espero que te ajude. Valeu! Renascimento. Muito bem, o Renascimento ele pode ser considerado um período aí de transição que se encontra entre a Idade Média e a Idade Moderna. Tá? Então, imaginando uma linha do tempo aí, em que a gente pode ver a Idade Média no início e a Idade Moderna no fim, o Renascimento estaria no meio, né? Digamos que o Renascimento pega um pouco da Idade Média e um pouco da Idade Moderna. Ele é, de certa forma, o período que vai fazer com que a gente passe da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o Renascimento ainda vai ter 3 períodos específicos, que são o século XIII, o século XIV e o século XV, que em anos para nós dá mais ou menos de 1400 até 1600. Vocês vão encontrar uma nomenclatura em italiano, às vezes, para esses séculos, né? Então, o Trecento, Quattrocento e Cinquecento. Porque italiano, a gente já vai falar sobre isso, do porquê. O Renascimento, então, ele é esse período de transição em que acontecem várias mudanças em muitas áreas da sociedade, do ser humano, enfim. O Renascimento pode ser considerado como um renascimento comercial, urbano e também um renascimento cultural, pois ele é um período em que muitas coisas diferentes acontecem tanto no comércio, na economia geral, né, quanto na questão das cidades, no urbanismo, quanto também na questão cultural, das artes e tudo mais. Uma coisa está diretamente relacionada com a outra, não tem como entender um sem entender o outro, né? E também cabe dizer que é bem importante dizer que o Renascimento é esse período então de retomada dos valores da cultura greco-romana. Então, tanto nas artes, quanto no urbanismo, quanto na questão do comércio, se a gente for pensar, acontece uma retomada, então, dos valores, das ideias, né, do pensamento dos gregos antigos e dos romanos antigos, tá? Do período clássico lá da antiguidade, certo? Começando um pouco a falar da economia, a gente pode entender que o feudalismo, que era o método de produção lá da Idade Média, ele começa a entrar em declínio. Começa a entrar em declínio porque começa a cair, começa a não ser mais o principal método de produção, porque justamente o comércio começou a aparecer. Conforme mais o comércio, né, ressurgia ou renascia, né, o feudalismo, que era aquele método totalmente agrário, rural, começa a perder espaço, né? Na política isso aparece também, porque os senhores feudais não são mais os manda-chuva, né? Não que aconteça uma grande mudança de início, né? Mas lentamente os senhores feudais começam a perder espaço, né? E aí o comércio com dinheiro mesmo, com moeda, né, recorrente, ele começa a aparecer. Esse comércio, então, né, diz o seguinte, agora não é mais com produtos, com o excedente da produção que a gente troca, que a gente faz comércio. Não é mais 1 quilo de farinha de trigo por 1 quilo de feijão, não funciona mais assim. Agora as pessoas voltaram a utilizar muito a moeda mesmo, o dinheiro, tá? E nesse sentido o comércio começa a se fortalecer. Uma das coisas que ajuda o comércio a se fortalecer são as cruzadas, aquela série de guerras que vão acontecer no final da Idade Média, que são guerras religiosas, né? A Europa católica vai então enfrentar os árabes muçulmanos, né, lá no Oriente Médio, então em busca da terra, né, da terra prometida, da terra de Deus, né? Jerusalém então seria dos católicos, para os católicos, né? Então eles acham que aquilo é deles e várias guerras vão ser empreendidas nesse sentido. Bom, por causa de tantas guerras, de anos e anos e anos de guerra, o Oriente e o Ocidente, né, esses dois lados do mapa aí começam a se conectar. Então, várias rotas comerciais começam a aparecer, porque as pessoas voltam então do Oriente com muitas coisas que não tem na Europa e eles começam a vender, né? Isso é mais uma coisa que reforça o comércio. Show de bola. E ainda temos as tecnologias que vêm também do Oriente, que vão aparecer depois, lá na época das grandes navegações, como bússola, astrolábio,
a própria matemática que já era forte na cultura arábica. Tudo isso contribui com as grandes navegações posteriormente. Com essas rotas comerciais, então o comércio começa a se formar e, né, conforme o comércio vai se reestruturando, as pessoas vão se organizando em torno dessa atividade que agora era muito lucrativa, né? Não temos mais agora só senhores feudais e camponeses servos. Não, agora temos uma classe nova, uma classe social que começou a ganhar dinheiro comercializando, os comerciantes, né? Esses comerciantes começam a morar dentro de locais que tem grandes muros, né? Eles fazem muros para se proteger, eles criam ligas, associações, espécies de sindicatos hoje em dia, né? Que vão proteger também seus interesses financeiros. Mas a proteção da qual eu estou falando aqui é uma proteção física mesmo. É tipo assim, ó, vamos construir grandes muros em volta, das nossas casas, né? Das nossas propriedades, dos nossos comércios, para nos proteger, né? E aí, essas regiões muradas começam a criar aspecto de cidade, coisa que na Idade Média não existia tanto, né? Na Alta Idade Média nós temos o quê? Temos feudos, tá? E aí agora nós temos uma ideia de cidade já aparecendo. O nome dessas regiões são chamadas de burgos. Essas regiões muradas então são os burgos, e esses comerciantes que vivem dentro são os burgueses, né? Vocês podem perceber então que já falamos um pouco da economia e também do urbanismo, tá? Porque quando eu falo que os feudos, né, já não são mais a imagem predominante, né, no terreno europeu, eu estou falando que agora as cidades começam a aparecer. Não é mais aquele esqueminha de ter um castelo, de ter fazendas em volta, um moinho e o resto só árvores e florestas cercando tudo. Não. Agora nós temos, né, o renascimento urbano, ou seja, as cidades começam a aparecer de novo. Show de bola, né? Nesse período então temos grandes cidades aparecendo aí, principalmente cidades que são italianas. Olha, novamente eu lembrando do italiano. Falei dos termos em italiano antes, para o Renascimento, e agora estou falando das grandes cidades italianas. Temos como um grande exemplo Florença, né? E por que será que o urbanismo, a cultura, ou seja, tudo que renasceu nesse período, por que será que acontece inicialmente na Itália, né? Todos os historiadores vão dizer que o berço do Renascimento, ou da Renascença, é a Itália, ou seja, é lá que acontece, é lá que começa isso. E por que será? Vamos, antes de falar do urbanismo ainda, terminar de falar na economia aí. Os primeiros bancos, por exemplo, os primeiros bancos, sabe? Banco, não banco de sentar, mas banco em que tu vai lá, coloca dinheiro, deposita, faz empréstimo, né? Questão dos juros e tudo mais. O primeiro sistema bancário mesmo, de verdade, na Europa, começa a surgir na Itália. E por que lá? É a Itália, gente, tá? É a Itália que está no mar Mediterrâneo. Se for pegar no mapa da Europa, a Itália ela é aquela bota mergulhada, né? Parece que alguém afundou o pé com a bota dentro do mar Mediterrâneo, porque de fato a Itália se localiza nesse local. E bom, e qual a importância então desse mar Mediterrâneo, né? Bom, é no mar Mediterrâneo então que o comércio bombava, né? É lá que existe a conexão, a melhor conexão entre o Oriente e o Ocidente. É no mar Mediterrâneo então em que acontecem as principais rotas de comércio, né? Constantinopla, por exemplo, era uma cidade riquíssima, né? Porque desde muito tempo ela fazia essa conexão entre, né, Oriente e Ocidente. E que, em questão de mar, de oceano, né, o mar Mediterrâneo é o principal local para comércio. Muito bem, tendo entendido isso sobre o comércio, sobre o mar Mediterrâneo ser importante, entendemos por que é na Itália que começam as primeiras transformações sobre o comércio e como muda o comércio, né? Reforça o nascimento das cidades, que são os burgos, o local dos comerciantes, e aí então nós temos cidades aparecendo, né? Essas cidades aí, elas têm toda uma arquitetura diferente agora. Se na Idade Média nós tínhamos a arquitetura chamada de arquitetura gótica, né? Pesquisa, para quem não sabe, pesquisa lá a arquitetura gótica,
né? Agora nós temos uma arquitetura renascentista que vem depois. Ela é baseada em todo o humanismo, né? O humanismo clássico lá da antiguidade, do qual eu falei, dos gregos e dos romanos. Se vocês forem ver os elementos que eles utilizam, então, são sempre elementos lá da antiguidade, né? Como aqueles pilares, as colunas, tudo mais, os arcos em cima, né? Sempre fazendo, parece uma janela, parece uma porta arredondada em cima, né? Sempre com vários pilares e tudo mais, com grandes estátuas. As estátuas sempre mostram para nós, então, seres humanos. Isso mostra uma coisa muito importante do Renascimento, que é essa valorização do humano, né? Do humanismo, ou antropocentrismo também, né? Então, aí a gente já está falando também um pouco da cultura, né, pessoal? Porque, bom, a cultura do povo renascentista, ou do período renascentista, melhor falando, é uma cultura que valoriza o homem, né? Por isso que a gente chama ela de antropocêntrica. Antropo significa homem, cêntrica, né? Tá se referindo ao centro, então quer dizer, o homem ocupa um lugar central agora nessa visão de mundo, tá? Nós temos uma visão de mundo, então, que é antropocêntrica, que é racional e é científica. A partir de agora, tudo tem que ter uma explicação racional. Tudo tem que ser comprovado pela ciência, né? É o período, então, de grandes nomes como Copérnico, né? O Galileu Galilei, o Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, que são pessoas importantes aí para toda essa mudança cultural, para essa mudança de pensamento, né? Aparecem, justamente porque mudou a cultura, né? As artes e a arquitetura da qual eu falei podem mudar também, elas surgem agora de uma forma diferente. Então, muda a cultura, muda a forma de pensamento, aí muda também a perspectiva de arte, muda também a forma de arquitetura, como vão construir as cidades, como vão construir, né, os grandes palácios e catedrais, certo? E também é importante falar o seguinte, né, que agora se compreende o mundo de uma forma racional, né, baseada na matemática, baseada nas ciências, aquelas que tu pode comprovar, né? Então, Nicolau Copérnico é um cara que vai chegar para nós e vai dizer assim, ó, não é a Terra que está no centro do universo, não. Ele vai dizer que existe um sistema solar, um sistema heliocêntrico. Hélio significa sol, né? Então, o sistema heliocêntrico diz que tem o sisteminha com o Sol no centro e os planetas girando em torno, né? Galileu vai ser um cara importante porque ele vai desenvolver o telescópio, vai conseguir comprovar tudo isso, ele vai criticar o pensamento antigo, quase vai entrar em uma enrascada por causa disso também, porque a igreja na época era ferrenha, não deixava todo mundo falar e publicar o que queria, né? Temos o Leonardo da Vinci também. O Leonardo da Vinci, ele é um exemplo de homem renascentista porque ele era curioso, né? É isso, o homem renascentista é o cara que queria quebrar as barreiras e conhecer as coisas de forma diferente. Ele iniciou estudos na área aí da anatomia, né, das artes, da arquitetura, ele era um inventor também. Então o Leonardo ele deu um pontapé inicial para todas as áreas aí de certa forma, sempre defendendo o uso da matemática, da experimentação, né? As coisas tinham que ser comprovadas, né? Bem legal, um discurso aí que deu origem às ciências. E tem o Giordano Bruno ainda. O Giordano Bruno é um cara que esse sim encrencou, né? Ele tinha um sonho, uma visão lá de que o nosso universo era infinito, bem parecido com uma visão de mundo que nós temos hoje, que a ciência tem também, né? Ele defendia o que o Copérnico falava, só que como ele era um João Ninguém, assim, em questão de colocação na sociedade, ele não era alguém importante, né? Ele foi excomungado pela própria Igreja Católica e ele bateu perna pela Europa inteira tentando comprovar aquilo que ele dizia, e ele incomodou tanto que a Igreja torturou ele por anos. E além dessa tortura aí, ele depois foi condenado a morrer na fogueira em praça pública, né, para servir de exemplo. Então ele ajudou muito assim, a gente compreender também essa ideia científica. Apesar de não ser um cientista, o Giordano Bruno foi um cara que divulgou essas ideias, né? As ideias científicas. Então a gente chama esse período também de Revolução Científica, tá? Porque mudou muito a forma como a gente enxergava o mundo,
Algumas obras artísticas desse período que a gente pode citar é a Capela Sistina, né? O teto da Capela Sistina, pintada pelo Michelangelo, que tem no seu centro a criação de Adão, uma pintura muito conhecida em que Deus está encostando no dedo de Adão, né? Temos a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que é famosíssima também. A Escola de Atenas, pintada pelo Rafael Sanzio, uma obra importantíssima aí também. Então, basicamente, essas são as maiores transformações nesse período. Tendo falado da principal parte aí do Renascimento, cabe a gente também falar um pouquinho da Reforma Protestante, porque se mudou a cultura, acompanha comigo, olha só, vê bem, se mudou a cultura, obviamente, no mundo religioso a cabeça das pessoas ia mudar um pouquinho também. Não é que elas pararam de acreditar em Deus, não. Mas elas pararam de acreditar que a Igreja Católica era a autoridade suprema. Então, assim, quando eu falo que o ser humano da Europa começou a pensar diferente, não é que ele abandonou Deus, mas ele colocou o homem no centro da própria vida. Então, as coisas da vida do ser humano não eram mais todas baseadas em Deus. E a própria religião também começa a mudar. A Igreja Católica, por muito tempo, teve o domínio total, o monopólio total da política, do conhecimento, da ética. Tudo era a Igreja Católica que dizia o que era certo e errado. Agora a coisa ia mudar um pouquinho. Reforma Protestante, então, é quando surgiram as religiões protestantes, basicamente, né? O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Tá? Nós temos o Martinho Lutero, por exemplo, né? Alemão aí, que vai criticar a Igreja Católica, vai dizer que tu não pode comprar um lugarzinho no céu, tu não pode diminuir teus pecados para depois comprando alguns objetos da igreja aí, então e vai criticar bastante esse enriquecimento da Igreja Católica dessa forma, né? Era uma desonestidade, na verdade, porque a igreja vendia então o espaço no céu, vendia esse perdão, né? Porque já que todo mundo é pecador, supostamente se tu pagasse, tu poderia então se livrar um pouco desse pecado. Isso ia enriquecendo a igreja, né? A Igreja Católica era muito rica. O Martinho Lutero, então, vai criticar o poder do Papa e tudo mais. Obviamente, ele foi um tanto quanto perseguido aí. As obras dele depois também foram perseguidas. E ele também perseguiu outros tipos de pensamento. Tá? Ele não é nenhum santo aí também. Teve, inclusive, que fugir para um castelo de um amigo dele na Alemanha, um príncipe, né? E teve o calvinismo também. Tá? O calvinismo já é uma outra ideia aí parecida, mas o calvinismo, liderado por João Calvino, é um movimento aí que dizia o seguinte, ó: podemos enriquecer sim. Diferente do que a Igreja Católica dizia, né? O calvinismo dizia assim, ó: se tu tá enriquecendo é porque tu trabalhou. Então isso é um sinal de que tu é justo, de que tu é digno e de que tu pode ser salvo. Então assim, ó, o maior exemplo de que tu viveu uma vida boa é porque tu tá rico, né? Porque tu acumulou riquezas durante a tua vida, tu trabalhou duro. Então é uma ideia bem capitalista aí que começou a surgir. Vamos lembrar do que eu já falei, olha só. Lembrando que tinha uma classe social nova na Europa, que é a burguesia, que são comerciantes que querem enriquecer, e a Igreja Católica condenava o enriquecimento. Apesar da Igreja Católica ser muito rica, ela não queria que os outros enriquecessem. Então, ela vai criticar isso, e os calvinistas, então, né, vão ser quem? Vão ser esses representantes aí dessa classe social nova, que são os burgueses, né? Vão dizer assim, ó, dá para enriquecer sim, podemos ser ricos, acumular dinheiro, porque isso significa que a gente trabalhou. Tem uma frase interessante que diz assim, ó: o trabalho dignifica a alma. Então quer dizer que tua alma vai ficar cada vez mais digna de ser salva se você trabalhar, né? E temos o anglicanismo, gente. O anglicanismo é uma questão interessante, por quê? Porque acontece na Inglaterra e é um exemplo aí do poder do rei, né? O rei Henrique VIII, que queria se separar da sua mulher Catarina de Aragão, né? Do trono da Espanha. Ele entrou em problemas aí com a Igreja Católica, porque ele pediu o quê? Pediu o seu divórcio, né? Quero me separar da Catarina de Aragão. E aí pediu o seu divórcio. E a igreja não deixou, o Papa não deixou, ninguém queria que ele se separasse, porque isso seria ruim, né? Porque além
da Inglaterra ser católica, ela tinha uma grande aliança então com os países do Sacro Império Romano Germânico, né? Esse império que, de certa forma, estava ligadíssimo à Igreja Católica, a Roma, né? Então, se o Henrique VIII se separasse da Catarina de Aragão, né, que ela era da Espanha, aí daria um problema, não só um problema político entre os países, mas um racha aí da própria religião, né? Então era perigoso, era uma questão bem delicada, e você sabe como é a Igreja Católica, como é o Papa, ele que manda e pronto, né? Nesse sentido, naquela época. O que acontece? Henrique VIII se cansa disso e diz assim, ó, beleza, vou me separar assim mesmo. Aí a igreja diz assim, ó, se você for se separar, se você fizer isso, se o senhor quiser realmente se divorciar e se casar com essa serviçal da sua corte, que você quer se casar, a Ana Bolena, né, você vai ser excomungado da igreja, ou seja, expulso, né? Uma ameaça gigantesca, né? E o que o Henrique VIII fez com essa ameaça? Ele simplesmente ignorou ela, falou assim, ó, beleza, pode me excomungar e eu vou criar minha própria igreja. E aí, assim se inicia a igreja anglicana, ou seja, a igreja nacional da Inglaterra. É muito parecida com a igreja católica, mas que agora não obedecia à autoridade do Papa, e sim do rei. Então agora o rei manda não só na política, como na religião. Cabe dizer que depois disso, né, a igreja católica não fica muito feliz, não, porque passam-se anos e aí a igreja católica vê que está perdendo espaço, tanto para o luteranismo, quanto para o calvinismo, quanto para o anglicanismo. Aí a Europa começa a não ser totalmente da igreja católica, tá? Bom, a igreja católica vai instituir a chamada Contra-Reforma, né? Que é uma série de medidas aí para tentar retomar o seu espaço. Tipo, eles receberam um golpe, agora eles vão fazer um contragolpe, é o contra-ataque deles, né? Eles querem ter mais influência no mundo. Já que na Europa eles estão perdendo espaço, eles vão procurar fiéis em outras partes do mundo, né? Temos aí a criação do Index, né? O Index Librorum Prohibitorum, que é o que? É uma lista de livros proibidos. Então, aqueles livros científicos que vocês, né, vão encontrar, por exemplo, dos pensadores que eu falei, do Copérnico, Galileu, vai ter René Descartes, o pai da matemática, né? Vários pensadores aí, filósofos, matemáticos, cientistas, esses livros desses caras vão ser proibidos. Por quê? Porque desafiava o conhecimento religioso. Ou é como a igreja diz que é, ou não é de nenhuma outra forma. Então esses livros eram proibidos, tá? Vão ser queimados esses livros em praças públicas, vai ser um ato bem feio, assim, horrível, né? Queimar conhecimento, uma coisa, né, muito perigosa. Quando vocês veem algum ato político que pretende eliminar livros, destruir conhecimento, dizer que só vale o que uns pensam e o que os outros pensam não vale, se preocupem, né? Temos a retomada da Santa Inquisição, que era o tribunal da igreja que julgava as pessoas. Bom, eles julgavam se aquele ato era contra a igreja, eles iam torturar, eles iam matar, eles iam queimar, enfim, né? Eles queriam mostrar, dando exemplo, que não era para desafiar a igreja católica, certo? E ainda tem a criação da Companhia de Jesus, né? O padre Inácio de Loyola, então espanhol, vai criar a Companhia, a Ordem dos Jesuítas, pessoal. Os jesuítas, então, né, vão vir para outras partes do mundo, principalmente aqui na América, e vão tentar catequizar os nossos índios, os outros povos, né? E é interessante lembrar da visão eurocêntrica. O que é a visão eurocêntrica? É a visão dos europeus que achavam que a Europa era o centro do mundo. Então, para os europeus, os povos dos outros continentes não tinham, de forma alguma, como é que eu posso dizer, cultura, não tinham religião, né? Os deuses dos outros povos, para eles, não eram deuses. Então, eles não consideravam, lá não existia, né? Então, eles vão tentar catequizar, né? Na ideia deles, eles querem salvar as almas dos outros povos, né? O que, na verdade, é um tanto quanto ridículo, né? A gente sabe que cada um tem sua crença e tudo mais. Mas, na época, eles tinham essa ideia bem preconceituosa. Certo, né? Os principais países católicos que a gente tem que lembrar sempre, e agora para chegar ao ponto final,
era Espanha e Portugal. Espanha e Portugal são chamados de reinos católicos nessa época, porque a reforma protestante não aconteceu lá. O calvinismo acontece na Suíça, o luteranismo na Alemanha, né, e um pouco mais ao norte, e o anglicanismo na Inglaterra, tá? Então, países em que mantiveram-se países em que se manteve forte o cristianismo católico, tá? É Espanha e Portugal. E agora, como eu falei da Companhia de Jesus, da expansão dessa ordem para outras partes do continente, a gente fecha dizendo que é a partir do Renascimento, é a partir dessa nova visão de mundo, é a partir dessa ideia aventureira, né, racional, que quer compreender o mundo, que quer entender o mundo, que o homem chega a ter novas tecnologias e aplica elas, né, nas táticas de navegação. Nas táticas de navegação. Então, nós temos uma tecnologia diferente agora que vai permitir com que o homem possa navegar, né? E a gente tem então as grandes navegações, as descobertas marítimas. Então, Espanha e Portugal, por exemplo, são países que vão catequizar os povos aqui na América, porque eles foram os colonizadores, inclusive, da América, né? Então, tem toda essa ligação aí, gente, tá bom? Então, espero que vocês entendam. O Renascimento é esse período em que a gente tem mudanças econômicas, políticas, culturais, urbanas, e tá tudo interligado. Tudo mesmo, certo? Como indicação para esse conteúdo, eu recomendo, primeiramente, um jogo, tá? Esse jogo é o Assassin's Creed 2, tá? Nenhuma das expansões, das DLCs, eu quero recomendar o 2, que é na Renascença, tá? É um jogo fantástico, você vai estar ambientado nesse movimento, vai ver as cidades e tudo mais, as obras, tá? E é um jogo muito, muito dinâmico, né? Foi um dos melhores até hoje feitos pela franquia. Além disso, filme O Mercador de Veneza, tá? Que mostra toda a questão aí do comércio e tudo mais. Também há o filme Giordano Bruno. Agora, se você quiser algo mais dinâmico para assistir de uma vez só, assista o primeiro episódio da série Cosmos, tá? A nova série Cosmos, que é feita pelo Neil deGrasse Tyson, ela mostra exatamente essa mudança de visão de mundo da qual eu falei. Então, para entender bem o Renascimento, a questão da astronomia, a questão do Giordano Bruno, mostra a história dele ali também, como que ele morreu, tá? Então é bem interessante, recomendo bastante que busquem essas fontes. Então, para mais conteúdo, fiquem ligados aí, tá? Aqui no canal do Prof. Giano, tá? Canal em que eu vou deixar sempre o material que eu vou produzir, ou projetos que a gente faz às vezes e divulga, tá? Não é um canal com pretensão de ter likes e muitos inscritos ou coisa do tipo, tá? É só com fins pedagógicos. No Spotify vocês podem achar um podcast que eu tenho, que é o Covil da Maiêutica, tá? Vocês podem então descobrir e aprender sobre assuntos diversos aí, tá? Também estamos no YouTube com o Covil da Maiêutica, pode se inscrever lá. E para quem já é meu aluno e conhece, né? Temos o perfil educacional meu lá no Instagram. Falo temos porque ele não é só meu, ele é na verdade dos que participam, né? Então quem tá lá sempre me ajuda, interage nas enquetes, e as postagens do meu perfil são sempre relacionadas ao que vocês votam nas enquetes, tá? Então era isso por enquanto, valeu, brigadão, um abraço, falou!